Olá, meu nome é Luiz Felipe, sou aluno da turma de Eletrônica 2 e, estou aqui apresentando o nosso projeto 2 da disciplina de Eletrônica 2. Nosso tema é o circuito oscilador de 800 MHz, no qual a gente tem que produzir um sinal oscilante atuando na faixa de 800 MHz, uma frequência muito alta que gerou grandes desafios para o projeto do circuito, mas o circuito final está aqui. Esse aqui é o simulador LT Spice. Através dele a gente consegue projetar o circuito e ver os seus efeitos, ver o seu formato de onda e a frequência ideal para a construção do circuito oscilador. E através dele foi a base por trás do nosso projeto. Esse aqui é o circuito do oscilador de 800 MHz, e ele basicamente se trata de um oscilador Colpitts. O oscilador Colpitts é um oscilador ideal para trabalhar em altas frequências e é uma topologia muito mais simples de projetar um circuito para altas frequências, por conta da presença de apenas um indutor, que é um elemento mais complexo de se desenvolver, de conseguir alcançar os valores de indutância desejado. E ao contrário do oscilador Hartley, que a gente tem dois indutores que pertencem ao nosso circuito tanque, no caso o circuito ressonante, o circuito que é responsável por criar as oscilações do sinal DC que entra no circuito. Através do circuito a gente consegue obter as oscilações de acordo com a frequência que a gente projeta, através desses dois elementos capacitivos e indutivos. Se fosse utilizar um oscilador Hartley, a gente teria mais complexidade devido à construção do indutor. E para desenvolver esse circuito, a gente precisou de um indutor de 34 nanohenry. Foi utilizado um fio AWG22, no qual nós demos 8 voltas em torno de um palito de dente, para conseguir essa indutância bem baixa. Também vou colocar em anexo lá no relatório a fórmula para calcular a indutância que serviu para a gente projetar esse indutor. E através dessa indutância de 34 nanohenry, de acordo com a fórmula da frequência de oscilação do oscilador Colpitts, chegamos ao caso que serão necessários dois capacitores de 1.2 pF, no caso aqui já são valores comerciais, para criar essa oscilação de 800 MHz, ou uma frequência muito, muito próxima do valor de 800. E esse aqui é o nosso circuito ressonante, o circuito tanque, responsável por criar as oscilações. E a outra estágio do circuito, é o estágio de amplificação do sinal, no qual a gente vai ter a realimentação do sinal aqui para um circuito amplificador. E esse circuito amplificador ele vai ser responsável por amplificar o nosso sinal e assim manter ele oscilando com uma estabilidade adequada. E assim a gente consegue mensurar os valores de frequência obtidos. Para esse circuito amplificador, a gente utilizou um circuito amplificador por divisor de tensão, para obter uma maior estabilidade no transistor, e assim ele amplificar de forma mais estável possível o nosso sinal. E para conseguir amplificar o sinal dessa alta frequência, foi utilizado um transistor especial próprio para radiofrequência, chamado BFR91A. Aqui no LT Spice a gente não consegue encontrar em específico esse modelo de transistor, mas a gente acha um equivalente, que é o nosso BFR193. Ambos os transistores conseguem oscilar numa frequência maior que a frequência de 800 MHz, tanto que o que nós utilizamos, o BFR91A, ele oscila numa frequência maior e de forma mais estável que esse transistor, mas aqui só foi utilizado por conta do simulador não ter em específico o transistor ideal que a gente utilizou. Mas ambos circuitos funcionam perfeitamente, inclusive na prática o resultado é até melhor utilizando o nosso componente do que aqui o componente da simulação. E esse circuito é alimentado com 9 volts, é a única entrada que nós temos,
E daí, a partir dessa entrada, ela vai para o nosso circuito tanque, no qual temos as oscilações que são realimentadas aqui, e assim amplificado o sinal. E a partir desse ponto aqui, na saída desse capacitor C1 de 100 nano, que são capacitores de acoplamento aqui, ó, tanto na saída do circuito, na entrada da base do transistor, quanto na saída do coletor, temos capacitores de acoplamento. A mesma coisa aqui no nosso emissor do transistor. Aqui são os resistores para polarizar o nosso transistor. E aqui, se formos simular esse resultado, aqui, ó, um tempo de simulação de 10 microsegundos. Aqui ele está fazendo a varredura do sinal. Aqui, ó, terminamos. Se dermos um zoom aqui, ó, vamos ver o formato de onda que sai do nosso amplificador. O sinal foi pego aqui em cima do indutor ou dos capacitores aqui do nosso circuito tanque. Aqui desse primeiro capacitor, no caso, que fica aqui na saída do capacitor de acoplamento. Vamos dar um zoom aqui no formato de onda. Esse aqui é o formato de onda que temos no simulador, mas na prática, com o funcionamento do circuito, quando medimos o formato de onda, conseguimos uma senoide muito mais perfeita do que essa. Acredito que por conta desse transistor aqui não ser tão potente igual o que foi utilizado na prática, houve essas pequenas distorções, além de ter algum equívoco na simulação em questão de polarização do transistor ou coisa do tipo, mas ao que indica, por conta do transistor, isso aqui ocorre esse tipo de limitação. Mas o sinal sai de forma senoidal, conforme o oscilador Colpitts tem como saída, um objetivo, oscilar em uma forma de onda senoidal. E se pegarmos aqui a frequência de oscilação, que temos o espectro de oscilação do nosso circuito, vamos ver aqui que a nossa fundamental, vou dar um zoom aqui para pegar melhor o sinal. Deixa eu arrastar aqui a barra. Temos uma frequência de 788 MHz, que é algo muito próximo do nosso circuito, do valor desejado de 800 MHz. Na prática, a partir de agora, vamos mostrar o circuito oscilador montado e testado em laboratório. E essa aqui é a nossa placa de circuito impresso do nosso circuito oscilador. Uma placa bem simples, poucos componentes, e começando aqui temos o nosso terminal de alimentação. Esses fios brancos aqui, eles vão numa fonte de 9 volts, né? Esse fio branco aqui é o nosso terra do circuito, e esse fio verde é o nosso positivo, nossa alimentação. Aqui temos os resistores de polarização do nosso transistor. Esse aqui, ó, é o nosso transistor, o BFR91A. Ele é um transistor de alta frequência, pode oscilar até 6 GHz, e ele foi utilizado aqui para o nosso circuito oscilador. Aqui nós temos esses capacitores laranjas aqui. São os nossos capacitores de 1.2 pF, responsáveis pelo circuito tanque. Esses capacitores azuis maiores são os nossos capacitores de acoplamento, e esse de 100 nanofarads, e esse menor é o nosso capacitor de 10 nano para o emissor do transistor. Aqui temos um conector, no qual temos o nosso indutor de 34 nanohenry acoplado. Esse conector foi utilizado porque, como a indutância é um parâmetro muito difícil de se medir e um pouco empírico, né, para encontrar os valores adequados, nós utilizamos esse conector para, conforme a gente fosse testar a frequência e casando a indutância ideal trocando o indutor por meio desse conector. Assim não precisava tirar e soldar novamente um componente, evitando qualquer dano ao circuito e prejudicar todo o funcionamento dele. E aqui temos a nossa saída para o analisador de espectro. Temos aqui um fio puxando, esse fio verde puxando o sinal
da saída do nosso circuito, e esse fio branco sendo ligado no GND do circuito. Isso aqui é um conector, um tipo de conector BNC. BNC é esse padrão de entrada. E esse conector aqui, ele funciona com a base de uma entrada de um sinal mais, um sinal positivo e um sinal negativo que vai no terra do nosso circuito. E aqui no verso da placa, temos aqui as trilhas, né? Toda essa parte aqui, mais escura aqui, cobreada, são malhas de aterramento. Para evitar qualquer tipo de ruído em alta frequência, foi utilizado malha de aterramento no nosso circuito. E por dentro temos as trilhas de sinal propriamente ditas no nosso circuito, certo? Que estão separadas aqui da nossa malha de aterramento. Essa malha novamente foi feita para evitar qualquer interferência, qualquer ruído que pode ter em alta frequência. E com isso podemos já testar o nosso circuito oscilador no analisador de espectro. E aqui temos o nosso circuito no analisador de espectro. Temos aqui ele conectado ao analisador por meio do cabo BNC e a nossa fonte de 9 volts alimentando o circuito. E a frequência que nós conseguimos aqui no analisador foi em torno de 896.4 MHz. Frequência muito próxima do que foi projetado na etapa inicial do circuito. E conseguimos um valor bem estável de frequência, tanto que a maior variação de frequência que a gente encontrou foi em torno de 880 MHz, conforme neste vídeo aqui, que foi um dos primeiros testes do circuito. Chegamos à frequência entre 880 a 895 MHz, valor muito próximo, de acordo com o que foi proposto pelo projeto. E aqui temos uma breve imagem do formato de onda do nosso circuito. Aqui foi utilizado um osciloscópio, apesar dele apontar uma frequência de 200 MHz. O osciloscópio não consegue captar a frequência total do circuito, que é de 800 MHz, mas conseguimos visualizar o formato de onda e ficou um formato de onda muito bom, uma senoide praticamente perfeita, e assim concluímos o nosso projeto 2 do oscilador de 800 MHz.